Estimados, Redenção é a série que está dando início hoje. E Ele decidiu me amar. Tem uma palavra polonesa, zegota, não sei se é essa expressão, mas ela significa resgate. Redenção. Durante a Segunda Guerra Mundial, Irena Sendler conseguiu uma autorização para trabalhar no gueto de Varsóvia. Você sabe que os alemães, a guerra ela começou pela Polônia. E ela então foi contratada como especialista de canalizações. Interessante, naquela época, uma mulher, com certeza, era um cargo de confiança. Mas os planos dela iam muito além. Ela sabia quais eram os planos dos nazistas em relação aos judeus. Irena trazia crianças escondidas no fundo da sua caixa de ferramenta. E as crianças um pouco maiores, ela colocava ao lado e tampava com... aqui chama de sarapilheira, que é uma camada, formação, deposição de restos e plantas, folhas secas, e aquilo que ela recolhia, ela colocava por cima das crianças maiores. Mas ela também foi muito esperta, ela tinha um cachorro sempre junto consigo. E ela adestrou o cachorro para que quando aparecesse um soldado, esse cachorro ficava muito atiçado e latia, latia, latia. Com isso camuflava as crianças que estavam escondidas, se porventura fizesse algum ruído, e os próprios soldados ficavam meio desconfortáveis com o latido, então também do cachorro. E essa mulher conseguiu tirar 2.500 crianças polonesas e levá-las em segurança. E em algum momento, então, Irena Sendler, ela foi flagrada e prenderam ela. Claro que ela foi para o campo de concentração e claro que ela estava na lista também para pegar a câmara de gás. Quando ela estava meio na reta final, ela fez mais uma vez uma entrevista e, de repente, quando ela estava indo para aquele lugar de entrevista, um soldado alemão gritou em polonês: "Corra!" E ela saiu correndo. Ela não sabia se isso era uma emboscada. Ela pensou, pronto, vou levar um tiro pelas costas. Mas ela conseguiu entrar numa porta, para outra porta, e ela conseguiu, de fato, sair do campo de concentração. E como tinha muita neve fora, ela se camuflou e, de repente, ela escapou. Então, ela encontrou pessoas amigas dessa organização chamada Zegota, que significa resgate. Ela trocou de identidade, de nome, e aí ela percebeu que dias seguintes ela estava na lista como se ela tivesse sido morta na câmara de gás, mas coisa que não aconteceu, naturalmente. E ela sobreviveu então à Segunda Guerra Mundial e chegou um momento que ela foi homenageada. E em 2006, aliás, ela era uma candidata forte ao Prêmio Nobel da Paz. Ela só perdeu para o Al Gore, que era um dos candidatos para ser presidente dos Estados Unidos, por causa do projeto dele, questão climática, sobre o aquecimento global. Mas essa é a senhorinha. Quando ela era nova, essa era a fisionomia dela. E agora, de idade, então, é a outra foto. E ela alcançou 90 e... quantos anos? 98 anos. Que história, né? Você já passou alguma história que você também, entre morrer e viver, parece que foi uma questão de fração de segundos? Redenção, resgate, salvação, é isso. Eu lembro quando criança, em algum momento, a minha mãe me levou para a cidade, em Blumenau. E como são 10 irmãos, ela levava sempre um de vez em quando para fazer um passeio. Aí nós íamos de ônibus e eu lembro que eu me distraí, desci o meio-fio na frente do ponto de ônibus e vinha outro ônibus atrás. Eu só lembro que alguém me pegou pelo cangote, nem falou nada, só me agarrou e me trouxe de volta. A minha mãe ficou muito agradecida, falou com aquele rapaz, muito obrigado. Eu não entendi muito bem, eu estava distraído. Eu só sei que entre um acidente... enfim, né, de um ônibus e de repente estava lá eu inteiro. Salvação, resgate.
Bom, gente, nossa série foi pensada em torno do resgate da humanidade. Nós estamos falando agora no mês de março da paixão, quaresma, paixão, ressurreição e da vida eterna. Nós vamos falar de um resgate. Nós temos no Brasil um símbolo muito forte. Em 1931, o Brasil foi presenteado com uma estátua que veio em pedaços. É o Cristo Redentor. Que nome bonito. Eu não sei se hoje seria um presente dos franceses, Cristo Redentor, e também não sei se o Brasil aceitaria um presente desse, porque hoje parece que tudo que é cristão tem um pouco uma ojeriza, mas está lá, é um símbolo nacional, sem dúvida. O que significa redenção? O que significa resgate? É justamente esse lance de entre não poder viver e poder viver. Essas crianças puderam viver, e grande parte delas ainda vivem. Bom, gente, redenção é o que Irena Zentler fez. Redenção é o que aquele rapaz fez comigo. Redenção é o que talvez muitos de vocês já experimentaram também no seu dia a dia em alguma situação. Em termos de humanidade, o que seria essa redenção? Quando eu fui pastor em Joinville, eu lembro que numa conversa de batismo, o que Jesus fez, sermos batizados na morte e ressurreição de Jesus como redenção nossa, um pai disse: pastor, mas salvo do quê? Salvo para quê? Eu lembro que aquela conversa, ela me assustou um pouquinho, mas será que o cara não sabe que nós, como seres humanos, que nós temos algo errado? Você não se dá conta? Tem pessoas tão confusas que elas acham que está tudo bem. Nós estamos indo ladeira abaixo sob muitos aspectos. Cientistas não são otimistas em relação ao planeta Terra. Toda a superpopulação, questão de alimento. Tem gente pessimista falando as catástrofes climáticas. Eu não quero entrar em detalhe, nem ser apocalíptico, mas nós não percebemos. Tinha uma senhorinha da Oase, ela é falecida, ela era uma chilena, ela sempre dizia: pastor, nós estamos no final de uma era. Volto a dizer, não quero ser apocalíptico, mas tem algumas coisas que nos assustam. Você não concorda que algo está errado quando pais lançam crianças pelas janelas? Quando pais abandonam filhos? Quando de repente tem situação de estupro? Quando alguém se apropria indevidamente de uma pessoa indefesa, quando de repente tem assaltos, vidas são ceifadas de maneira tão... Você não acha que tem algo errado com o ser humano que vive, que gosta de viver, que quer viver? No planeta Terra teria alimento para todo mundo. Nós temos tanto descompasso social. Você não acha que algo está errado? Ou isso realmente é tudo normal? É isso. A palavra de Deus nos convida para entrarmos um pouquinho nesse olhar, fazermos um foco melhor. Eu sou da época que eu comprei uma máquina fotográfica, agora uns 35, 40 anos atrás, que ela era ainda na base de regular o foco. Tu tinha lá um traçozinho interno que ele tinha que estar alinhado. Quando ele estava alinhado e ainda ver a claridade, quando tinha flash, tu tinha que ver a quantidade de luz, distância. Isso era assim algo, mas quando a foto saía, ela ficava muito legal. Quando? Mas às vezes ela estava desfocada. Hoje é tudo mais rápido, né, no celular. Mas eu queria dizer assim, uma visão focada é quando você olha aquilo que de fato é. Impressionante que nós olhamos de fato o que é e descrevemos de maneira muito pessimista quando a gente olha para o outro. Não, aquela família, não, aquele cara, aquilo lá não adianta mais, aquilo lá já se tentou de tudo, e aquele casamento, isso não vai longe, e aquela empresa, isso não vai dar certo. E a gente vai julgando, criticando, rotulando os outros. Como nós somos rápidos. Se fosse pela avaliação e julgamento dos outros, realmente o mundo está na corda bamba. Está tudo errado, porque os outros fazem tudo errado. Impressionante como a gente é rápido em criticar.
Se for pelo prisma agora como eu me enxergo, eu sou um cara legal, eu sou esforçado, eu tenho uma esposa legal, eu sou um marido legal, um pai legal, eu sou um pastor legal, eu sou um colega legal, tudo legal, 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 legal. Né? O problema é se eu perguntar para minha esposa, ela não tem a mesma opinião. Por que isso? Ed Cole vai dizer que nós avaliamos os outros pelo que eles fazem. E eu me julgo e olho pelo prisma daquilo que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser um pastor legal. Eu gostaria de ser um marido bacana. Eu gostaria de ser um ótimo pai. Eu queria muito ser um avô fantástico. Eu queria. Mas entre o querer e fazer tem um abismo. Então, no fundo, eu faço exatamente aquilo que os outros fazem. E aí nós vamos perceber que algo não está tão legal. No casamento é o outro, na família é o pai, ou se não são os filhos reclamam dos pais que são complicados, os professores dizem que é difícil dar aula, os alunos dizem que os professores hoje não dão conta, a nação reclama dos políticos, os políticos reclamam do povo, o patrão critica empregados, os empregados dizem que o chefe é um mala, até o bandido reclama da família, da sociedade, que são injustos, que não dá para viver com esse salário dentro da prisão. Todo mundo reclama e diz que o outro é o problema. Hoje à noite nós queremos jogar luz através do que de fato nós somos. E nós somos seres humanos a partir da luz de Deus que não damos conta da vida. Eu não queria ser pessimista. Eu não queria ser um cara que diz, bom, não adianta nada, ó céus, ó vida, mundo cruel, está tudo errado. Eu não queria falar isso. Mas eu queria como um diagnóstico. O diagnóstico, quando vem pesado, pelo médico, pela nutricionista, vem pelo psicólogo, diagnóstico, ele não é para destruição, porque eles trabalham na área da saúde. O diagnóstico é para quê? Para que você trate a causa e você possa experimentar a cura. Quando a palavra de Deus faz um diagnóstico, joga a luz, ela quer dizer, tem um contexto de morte, que nem aquelas crianças na Polônia. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus, não a Irena Sandler, que salvou 2.500 crianças. Deus enviou o seu Filho Jesus para que fôssemos resgatados. A palavra, o conceito de redenção, a partir do sentido figurado, significa auxílio, proteção que livra de situação difícil e salvação. O contexto teológico significa resgate do gênero humano por Cristo Jesus. Próximo slide, por favor. Interessante que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse mundo cegou as pessoas. Volto a dizer aquilo que eu falei, aquele pai disse, mas pastor, salvação do quê? Eu fico confuso há pouco, tem gente que está na pior, está com a corda no pescoço, está descendo ladeira abaixo, está no abismo, está para cair, está tudo errado, e o cara não se enxerga. Ainda culpa Deus e todo mundo. Então, Paulo vai dizer que o Deus desse mundo, a cultura desse mundo, cegou as pessoas para não olhar para Deus, não olhar para a luz e não entender que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus e não entender o Evangelho, que é a boa notícia de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque, na verdade, o que Paulo também diz em Colossenses 1:13, o próximo versículo, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que nós queremos a partir das Sagradas Escrituras, que Deus nos tirou aqui desse quadrado de perdição, de auto-engano, um foco errado, uma concepção errada de vida. E Jesus vai dizer que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, nos vai levar a toda a verdade, nos querendo levar a um espaço novo, dentro daquilo que Cristo reina. Esse é o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E sabe, gente, ninguém consegue se retirar
puxar pelos próprios cabelos. Vê o próximo slide. Opa, eu acho que não apareceu aí. Mas tá, eu tenho uma foto aqui onde alguém se puxa pelos próprios cabelos para se tirar de um afogamento, né? Isso não tem como. Sempre é preciso alguém da margem que joga uma boia, uma corda, um sarrafo, alguma coisa que nos tire. Alguém que vem de fora. E é isso que nós falamos em relação a Jesus Cristo. Mas agora o tema, ele decidiu me amar. Eu quero ler esse texto agora e vocês podem me acompanhar um pouquinho. É um texto um pouco mais longo, mas vale a pena. E aí eu quero destacar como é que é esse amor de Deus. Ah, sim, tem gente tão má que precisa ser salva e transformada. E sim, e aquela turminha legal que acha que não precisa de salvação, como é que fica? Vamos ver esse texto. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me colocar a caminho, voltarei para meu pai e vou dizer: Pai, eu errei contra ti, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas deixa ao menos eu ser um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe, bem longe. Seu pai já o viu e, cheio de compaixão, o pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei, errei contra o céu, errei contra ti. Eu não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado dos seus pés, tragam um novilho gordo, mate-no, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa em comemoração. Pois esse meu filho estava morto, voltou a viver, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, dando um duro. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E o servo lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, fez um churrasquinho. E a história acabou? Não, ainda não, mais um pouquinho. Mas ele respondeu ao seu pai: aliás, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diogo, desapareceu a imagem aqui do... Tá? Bom, gente, eu quero trazer alguns aspectos sobre os 2 filhos, aquele que se perdeu e aquele que estava em casa. Nós temos aqui uma situação que nós precisaríamos olhar esse texto, que ele decidiu me amar, decidiu amar o filho que se perdeu e decidiu amar o filho que estava em casa. O primeiro estava longe do pai por conta das suas lambanças, dos seus erros, da sua vida liberal. O outro estava longe do pai pela sua autossuficiência, seu orgulho, achando que tudo que ele tinha era dele, porque ele trabalhou, conquistou, ele era o bom. Então, a arrogância. Ambos estavam
longe da comunhão do Pai. Eu quero falar um pouquinho do primeiro. Do primeiro eu preciso dizer que havia um cenário. Sempre tem uma história. Sempre tem uma história. Eu gosto de perguntar normalmente quem é o filho mais velho, quem é o filho mais novo, quem é o sanduíche. Isso sempre tem uma configuração. O filho mais velho parece que desde os 3 anos tu tem que ser mais forte, porque tu é mais velho, tua irmãzinha de 1 ano ainda está. Então o filho mais velho sempre tem o estigma de ser o filho mais velho, a responsabilidade sempre é um pouco maior, e aí com 15 anos ele é o mais velho, e com 20 ele é o mais velho, e com 40 é o mais velho. É impressionante como recai um peso sobre o filho mais velho. Eu digo, espera um pouquinho mais. O filho mais novo é o quê? O filho mais novo é sempre o nene, né? O bubi, o pequeno. Aí a mãe diz, o pequeno vem hoje à noite, e ele tem 1,95 m. Ele continua sendo pequeno ainda. Deixa, a mami faz o lanche para você. Ele já tem 23 anos e ela ainda faz um pão. Mães, desculpe, eu não quis falar mal de vocês. Mas um pouquinho é assim. Aqui o Bubi, ele saiu porque ele estava infeliz em casa. Ele provavelmente foi mal acostumado, provavelmente se atirava nas cordas do mais velho, sempre levando a vida um pouco mais tranquilo. E ele disse, pai, me dê aquilo que cabe a mim. Cabe a mim? Enquanto o pai e mãe estão vivos, os filhos não têm direito à herança. É bonito quando um pai já dá um terreno para facilitar a vida para os filhos. Eu acho super legal isso. Mas obrigação não tem, não. Então o pai indenizou o filho. Mas não precisava. Isso foi uma atitude de amor e de bondade. Então ele dá herança para ele. E esse filho ainda se sente engessado e diz, pai, chega, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu preciso viver a vida. E aí ele sai. E aí ele sai, vai, enquanto tem dinheiro, tem amigos, você sabe que isso é assim, quando você está numa pior, uma falência, impressionante como os amigos reduzem a quase nada. E foi isso que aconteceu. E ele conseguiu torrar todo o dinheiro, trabalhar, ele não sabia, não aprendeu a fazer nada, e de repente ele estava com fome. E diz que uma grande fome aconteceu naquele país. A crise vem. Sabia disso, que a crise vem? Talvez a gente está aí. A crise vem. Vem para todos nós. Vem. A crise vem no casamento, a relação pais e filhos. A crise vem nas finanças, a crise vem, talvez no seu PG, a crise pode vir num grupo da igreja, a crise pode vir na grande família. E aí o que aconteceu? Agora, de repente, ele não sabia como ganhar sustento. Isso é resultado das escolhas. As escolhas têm consequência. Eu vejo hoje jovens que dizem, não, pastor, eu não quero fazer faculdade, eu quero só trabalhar, um trabalhinho aqui e ali. Sim, você vai ficar com um trabalhinho aqui e ali, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, e de repente aquele seu irmão que fez um curso, fez um técnico, fez um Senai, ele vai avançar, porque nossas escolhas têm consequência. Então é isso, ele escolheu. E aqui, de repente, agora, a escolha dele foi o quê? O resultado, ele chegou até agora a cuidar de porcos. Isso é um trabalho meio asqueroso. O porco, para um judeu, é um animal tremendamente impuro. Eles realmente têm toda uma distância desse animal. E coloca aqui, talvez, um trabalho tão asqueroso. E lá estava agora esse rapaz, cuidando de porcos. Pior. Ele se alimentava daqueles restos de alimento e parece que alfarroba é uma planta, e aí ele comia aquele miolo para tentar se sustentar. E aquilo, dia após dia, de repente, tchanã, parada para pensar. Às vezes tem que parar. E às vezes Deus para. Às vezes, se você não tira o pé do acelerador do seu erro, Deus pode colocar um freio. E Deus colocou um freio, parou para pensar. Cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Algo está errado. Algo está errado. E aí ele resolve elaborar uma estratégia. Puxa, meu pai tem tantos empregados. Eu sou filho, abandonei uma situação de conforto, de segurança.
fiz as minhas escolhas. Os empregados lá têm uma vida muito melhor do que eu. Eu vou voltar. Caindo em si, uma parada para pensar. Versículo 17 diz, caindo em si, deu um clique. Cara, chega, basta, eu vou voltar para o meu pai. E ele inclusive, ele tomou atitude, se levantou e foi. Levantou e foi. Levantou e foi. É preciso em algum momento se levantar. Você não pode ir sem levantar. Levante-se, erga-se, vá. E aí ele vai. É interessante que ele cria uma narrativa. Assim, aquilo... Eu vou chegar para o pai, eu preciso explicar, porque senão ele vai tocar os cachorros em cima de mim, então vou ter que contar uma história para ele. A história, ela foi honesta. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. O teu pecado é sempre contra Deus, primeiramente. As pessoas têm minimizado esse lance. E se você não buscar o perdão de Deus, você não pode ter sucesso no meio de seres humanos. É primeiro uma questão espiritual. Nós fomos feitos para ter paz com Deus. E o pecado nos separa de Deus. Não adianta tu orar se você vive uma situação de pecado não resolvido. Isso é um bloqueio espiritual. Então, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Então, as duas coisas caminham junto. Deus e seres humanos. Também, se tu não resolver entre seres humanos, tu também não tem paz. Então, caminha junto. Impressionante. E ele tem uma narrativa. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Mas deixa eu ser ao menos um dos teus empregados. Deixa eu morar aqui na tua casa, lá no rancho, junto com os empregados. Porque eu sei que aqui eu tenho vida digna, eu tenho comida. E aí ele vai. Agora sim, o próximo slide. O amor redentor. Eu estou arrepiado, porque quando eu lembro desse texto, eu tenho vontade de me emocionar. Porque quando Jesus conta essa parábola, que é uma história inventada, ele queria dizer, assim é Deus. Esse pai, vendo esse filho longe, se compadeceu. Ele sabia que esse filho viria daquele caminho lá atrás, de onde ele saiu, ele voltaria por lá. E coração de pai e mãe tem essas histórias. Eles não abrem mão, é um amor incondicional, não importa qual a lambança que esse filho, essa filha fez, é lá, o coração bate por ele. E aí diz que esse pai, vendo de longe e reconheceu pela silhueta, é ele, e esse pai se levantou, se compadeceu. Compadecer é ter compaixão, é ter paixão, é ter um sofrimento pela vida alheia, é ter misericórdia. Ele se levantou e foi correndo. Eu imagino um cara de 60 anos como eu, correndo. Isso não é exatamente correr, isso é caminhar um pouco mais rápido. E esse pai vai ao encontro e diz que chegando lá ele fez o quê? Abraçou seu filho com cheiro de porco. E não só isso, o beijou. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Pai. Essa é a redenção. Para mim essa parábola, eu amo ela, é uma das mais incríveis. Porque aqui tem uma condição de alguém que não deu conta da vida e a condição do Redentor. Ele me perdoou. Aí esse filho começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E o que acontece? Esse pai diz, tá bom filho, depois tu conta a história. Vem cá, uma roupa, dá um banho nesse cara, põe debaixo do chuveiro, bota uma roupa limpa, dá um anel. Empregados não têm anel, isso é um status. Mais do que isso, uma sandália. Escravos, empregados não têm sandália. Põe a sandália. Mais do que isso, traz o novilho gordo, aquele preparadinho para o churrasco de domingo, para o dia de ações de graças, ou para o Natal. Esse mesmo, esse. Mas patrão, esse não era para ficar para aquela hora. Não, é agora mesmo. Pode trazer. E aí já prepara o bichinho lá e faz um churrasco. Uau, cheio de churrasco, que coisa incrível. E aí já põe uma dança.
e já vem, né? Porque a Bíblia diz: há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Em Lucas 15, tem festa, algo aconteceu, o filho morto está vivo, ele estava vivo, eu achei que ele estivesse morto. Não, a droga não acabou com ele, o álcool não acabou com ele, a prostituição não, ele está de volta. Esse é o amor do Redentor. Devolveu o status para ele de filho. Nada de ser funcionário, não. Você é filho. E aí esse pai quer celebrar, festejar. A vida cristã é uma celebração, é uma festa. Eu queria dizer para vocês, às vezes os cristãos têm sido um pouco sisudos. Louvor, batendo palma. Se você não gosta, não faz mal. Mas não fique chocado quando alguém bate palma, erga o braço. Nossa, a gente assiste um jogo de futebol, a gente vibra, a gente se emociona com o teatro, a gente aplaude com uma música bonita. E por que quando está na presença do Senhor, tem que ser aquela coisa, Deus, obrigado. Não, é celebração, é festa. Só que essa história ainda tem um porém. Próximo slide. Primeiro eu quero ler essa palavra. Redenção é deixar o amor do Pai me alcançar e abrir mão do meu estilo de vida e sentar-me novamente à mesa. É simplesmente aceitar o convite para a festa da vida. Próximo slide. E para terminar, pode ser o próximo slide, ainda tem mais um? Acabou? Opa, acabou. Então, deixa aqui. Eu só queria ainda falar um pouco desse filho agora mais velho. Ele ficou tremendamente incomodado. Ele ficou muito incomodado. Ele estava ralando e quando ele volta, ele não gosta daquela festa. Esse filho mais velho, ele fica fora e o pai estranha. Poxa, o ambiente de festa e o outro não está aí. E como é triste quando a gente faz um jantar legal, convida todos e alguém não vem por birra. Cara, isso dói pra caramba. Tinha birra aqui. Vocês sabiam que um índice altíssimo de recaída de alcoólatras que estavam em recuperação é porque eles não têm mais apoio de ninguém quando eles voltam? A única frase, isso não vai longe, ele vai cair de novo. Esse era o filho mais velho. Esse cara tinha uma tarefa de buscar o mano dele, a sangue dele, cara. Ele não se importou, ficou só no conforto, naquilo, na conveniência, se encostou no pai, torcendo que o filho não volte mais, então tudo é dele mesmo. E quando ele volta, ele fica incomodado, ele não entra na festa, ele fica fora, pergunta para alguém, não tem nem coragem de ir lá falar com o pai. E aí o pai sai de novo. Diz: filho, o que é isso? Tu não consegue te alegrar que o teu mano veio? O outro que está longe, ele voltou. E ele disse: não, pai, porque eu sempre trabalhei como um escravo. Olha a vitimização. Eu trabalhei que nem um condenado. Nessa igreja eu trabalhei a vida toda. Nunca me reconheceram. Não fizeram uma plaquinha. E quando foi os 80 anos, não citaram o meu nome. Isso são os irmãos mais velhos. E ele diz: trabalhei que nem um escravo. Eu sempre cumpri todas as tuas ordens, achar que a gente fez tudo legal, sempre isso é um problema da autossuficiência e do orgulho. Agora vem esse traste que gasta tudo na prostituição, torrou toda a herança, para ele tu fez uma festa, um churrasco, e para mim não desce nem um cabritinho. Que triste. E aí esse pai disse: filho, tudo que tu tens é porque eu te dei. Tu tens um bom casamento, filho, porque eu te abençoei com um bom casamento. Tu tens bons filhos, é porque eu te dei bons filhos. Você trabalhou, sim, eu te dei saúde. Você se teve sucesso, é porque eu preparei o sucesso para você, da tua empresa. Você tem tudo isso aqui que é teu, é meu, e o que é meu é teu. Deus se confunde com a bondade dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E ele se entrega. Se Deus não poupou o seu próprio filho, porque não daria todas as coisas? Queridos, eu preciso encerrar. A vida torta
precisa ser endireitada. Volte. Mas se você estiver numa posição que tu acha que são os outros, que você acha que você conquistou tudo, cuidado, você ainda não experimentou o amor do Pai. Isso se torna pleno quando você começar a se alegrar com os pecadores que voltaram e foram transformados pelo amor de Jesus. E legal fica para você, se tu perceber o que Deus te deu, veio do amor do teu Pai celestial. Agradeça hoje à noite pelo que Ele tem dado para você. E coloca esses recursos à disposição dos teus irmãos que estão longe. O resgate é do Pai, para o filho que aprontou e para o filho que tinha tudo, mas estava fora ainda. Isso é redenção. Quando a gente voltou à experiência da comunhão junto à mesa do Pai. É simplesmente aceitar o convite para a festa da vida.